Esse episódio tem oferecimento da HubCount, sistema de automação contábil e fiscal para a inovação do seu negócio. Contabilidade do Trader, o canal dos investidores. Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do contador na proteção das marcas. Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André do Contadores Pensantes. O canal de objetivo máximo é interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com o seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e a gente vai fazer um lareado aqui, a gente vai esperando a nossa convidada Michele Miari, que ela é especialista em marcas e patentes e daqui a pouco ela vai dar bastante informação, vai dar uma grande colher de chá pra gente, a gente vai envolver ela aqui na mesa, então a gente está preparando os bastidores aqui e a gente volta já já com mais informações. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Voltamos, pessoal, aqui já com a mesa posta. Eu estou aqui com a especialista em marcas e patentes, Michele Miari. Seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Obrigado você. Eu que agradeço e a nossa audiência agradece porque você vai dar essa colher de chá, que você tem essa especialidade em marcas e patentes e vai contar um pouquinho da sua história, né? Como que você começou, Michele? Vamos começar aqui, a gente precisa entender o processo. A gente entra na pessoa física, depois na jurídica. Mas vamos falar assim, como que você começou na área de marcas e patentes? Como é que você se interessou por essa profissão? Bom, André, comecei ainda muito menina ainda, né? Muito nova. Trabalhava num dentista. Aí conheci um dos proprietários de uma grande empresa de marcas e patentes, uma empresa até renomada no mercado. E ele me deu a oportunidade de entrar para essa empresa. E aí eu entrei atendendo telefone só, inicialmente. Mas eu sempre muito curiosa, muito, assim, sempre querendo mais, querendo aprender um pouquinho mais. E aí eu comecei a entrar, fazer busca de marca, e aí foi surgindo outras oportunidades, né? Fui para o departamento comercial. No departamento comercial eu fiquei quase 10 anos, né? Tive a oportunidade de ir para São Paulo, gerenciar um escritório deles lá. Legal. E ali eu tinha uma equipe de vendas, tinha todo um suporte das meninas do administrativo, mas o meu trabalho lá estava sempre voltado para o comercial em si, atendimento a cliente e atendimento aos diretores ali comercial. Né? Eu fazia parte de NPI também, então os protocolos eram montados, né, pelo administrativo, e eu pegava e levava até o INPI, na filial do INPI em São Paulo, e protocolava. Entendi. Essa foi uma das experiências. Nessa ocasião, eu comecei a fazer Direito, né, me formei em Direito, e voltei para São José do Rio Preto, e tive uma oportunidade de ir para o departamento jurídico. Legal. Aí fiz jurídico um tempo, fiquei no jurídico de marcas, né, onde eu tive também bastante experiência com isso. E aí comecei a colar no departamento de engenharia, a curiosa. Curiosa, sempre me desafiando para aprender um pouquinho mais. Colei no pessoal lá da engenharia e aí eu falava assim, não, deixa que eu faço. No meu horário, à noite eu não faço nada, me dá aí que eu quero tentar redigir um relatório de patente. Agora eu quero aprender a fazer busca de patente. E aí essa curiosidade foi me despertando mais interesse. É uma área que eu gosto muito, essa parte técnica, né? A patente, ela é muito desafiadora, porque você nunca mexe sempre com a mesma coisa, você está vendo coisas diferentes todos os dias, né? Sim. Porque cada produto é e você tem que descrever aquele produto com as suas palavras, né? Entender o produto para você descrever detalhadamente sobre aquilo. Então, assim, foi bem desafiador trabalhar com patentes.
E aí veio algumas oportunidades também. Fiz alguns cursos junto ao INPI e à OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, onde eu me formei especialista em busca de patente e redação de patente. Que legal. Muito bacana. Embora eu não seja engenheira, mas eu tenho uma facilidade de entender sobre os processos da engenharia, sabe? Sim. E aí também chegou um dado momento, eu casei, tive 2 filhas e eu vivia trabalhando, porque aí eu fiquei voltada para a parte jurídica e técnica, né? Então, aí o que eu fazia nessa fase aí, nessa época? Eu fazia muito assistência técnica em ação judicial. Então, eu acabava viajando muito e acabava deixando minhas filhas, né? Então, aí eu sentia a necessidade de ter que me afastar um pouco, deixar o meu profissional de lado para cuidar da minha família. Sim. Né? Porque família é bênção, é um presente que Deus nos dá e que a gente tem que cuidar, né? Eu costumo dizer que é o nosso primeiro ministério, Verdade. né? Então, aí eu me dediquei às minhas filhas durante 1 ano, mais ou menos. Mas tem toda a questão financeira por trás disso, né? É difícil, psicologicamente também. É muito complicado. Uma pessoa que tem uma vida ativa, sempre trabalhou desde pequena. Eu nunca gostei de ficar pedindo nada para ninguém, nunca gostei de depender de pai, de mãe, para nada. Então veio a oportunidade de oferecer o meu trabalho técnico para empresas de marcas e patentes. Entendi. Né? Então, eu comecei a fazer os trabalhos que eu fazia na parte técnica e jurídica, prestar serviço para algumas empresas de marcas e patentes. E aí foi surtindo um efeito, aí começaram a vir outras dúvidas de algumas empresas no campo da marca. E aí eu falei, por que não aumentar o meu negócio? E aí foi um passinho de cada vez, comecei a trabalhar Aí eu entrei pro campo das marcas, né? Aí chegava um amigo e falava, você não faz a marca da minha empresa? Faço, vamos lá. E aí assim foi acontecendo. Não busquei, realmente aconteceu. Entendi. E aí eu me especializei em propriedade intelectual, fiz uma pós-graduação. Caramba! Né? E aí eu dei sequência, começou eu trabalhando como Michele Miari Marcas e Patentes. Inclusive, você é parceira aqui do canal. E o nosso canal tá registrado, deu certo? E já saiu, inclusive, essa semana a concessão do registro. Que legal, bom demais. Logo vamos ter a fotinho com certificado. Ah, é? Que legal. Como é que funciona? Explica pra gente. Então, o registro da marca ele é um processo, Sim. Né, onde a gente protocola, monta um processo da entrada no INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá. É um órgão do governo federal responsável pela concessão dos registros. Então, você deposita essa marca ela vai ser publicada, abre prazo para terceiros entrarem com oposição. Não havendo oposição ou havendo oposição, se houver oposição, a gente se manifesta. Tá. Não havendo oposição, joga a bola para o INPI analisa, né? Ele tem uma equipe de examinadores que vai analisar todo esse processo. Sim. E não encontrando nada que seja anterior, ele defere, ele aprova o teu registro da marca e concede o registro. Aí você tem um certificado, né? Que é emitido por esse órgão. Tá. E a marca ela tem validade de 10 anos. Então, a cada 10 anos agora ela passa a ser renovada, né? Toda a marca ela é depositada dentro do ramo de atividade, né? Tá. da empresa ou da pessoa física que está depositando. E existem 45 classificações de marcas. Então, da 1 a 34 está voltada a produtos. E da 35 a 45 está voltada a serviços. Aqui eu sou o quê? Você é serviço. É serviço. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um copo. Eu sou fabricante de um copo. Então, eu estou falando de uma marca de produto. Tem alguns casos que ela pode ser produto e serviço. Então, a gente tem que estar sempre fazendo uma boa análise, né? Para ver quais classes você pode
estar inserido e te oferecer uma boa proteção, né? Até por conta disso. Porque você fabrica o copo, mas você comercializa também. Então, a comercialização, ela entra já para a parte de serviços, né? Então, aí, por exemplo, nós estaríamos falando em 2 classificações. Ou seja, 2 processos que a gente vai ter em andamento junto ao INPI. Tá, então só para eu entender e o pessoal da nossa audiência entender também. Quem não conhece, né? Sim. Eu tenho que fazer o registro por classe. Por aqui, classe. A nossa atividade aqui é contabilidade. A maioria da nossa audiência tem um escritório de contabilidade. Então, ele tem que achar a classe dele, vai te procurar, né? Aí ele vai entrar na classe de contabilidade, perícia contábil. Sim. E tudo isso. Entendi. E aí ele tem toda uma análise, né, que você estava explicando para mim quando a gente foi te procurar do podcast, que seria a fonética, a letra. Isso. Como você pode explicar um pouquinho para gente? Claro, com muito prazer. O início de um processo de registro de marca é a pesquisa que é feita. Então, a pesquisa, quando a gente vai fazer, a gente leva em consideração os radicais, os prefixos, os sufixos. A gente leva em consideração palavras, por exemplo, em estrangeiro. A gente toma o cuidado de traduzi-las, né? Porque, por exemplo, palavra baby, ela é uma palavra estrangeira, que significa bebê, né? Então, eu vou fazer ela como estrangeira, a pesquisa dela como estrangeiro, mas eu vou fazer ela também como traduzida como português, porque pode ser que tenha o registro. Entendi. E aí, lá na frente, você não vai conseguir ter êxito, né, na concessão. Tá. Então, eu não quero isso para os meus clientes. Eu quero que a gente comece um processo e que eu não tenha intercorrência de ninguém e eu tenha o certificado garantido lá no final do processo. Então, a busca da marca, eu costumo dizer que é o alicerce, né, de todo esse processo. É através da busca que você consegue identificar se aquele cliente vai ter um problema futuro ou não, se já tem uma marca que foi depositada anteriormente, quais as condições dessa marca, se ela é uma expressão de uso comum ou não, quais as classes que ele pode entrar. Entendi. Se eu tenho alguma classe afim, por exemplo, confecção. Confecção eu poderia aí colocar em 3 classificações. Vamos supor que eu identifiquei que tem um registro em uma determinada classe, mas tem outras 2 que eu poderia sugerir. Mas será que é conveniente para o meu cliente ter nessas outras 2? Porque ele vai ter que conviver no mercado com essa outra empresa que já está na 25, por exemplo. Entendi. Né? Então, assim, são algumas análises que tem que ser feita no início. Né? O início do processo, essa busca é muito importante. Eu tomo muito cuidado com isso. Entendi. Então, assim, vamos dizer assim, para o pessoal entender mesmo, eu abri um escritório de contabilidade hoje. Sim. Tem um nome específico. A maioria tá mudando muito essa forma de abrir o escritório. Antes o pessoal colocava aqui o sobrenome, contabilidade. Agora o pessoal está colocando nomes, né? Que nem lá no meu é Gênios Contabilidade, tal. Depois eu quero conversar com você sobre isso, tal. E aí nesse caso assim, as pessoas estão criando já mais essa possibilidade, ela vai te procurar. Depois eu tenho um dado legal para você depois dessa resposta, hein, para você. A gente fez uma pesquisa de campo aqui, a maioria não tem registro na marca. E eu acredito. Então eu vou entrar em contato depois, falar pro pessoal, e depois você faz um lareadinho aí pra gente, Eu um acredito. desconto Com pra toda nossa certeza. audiência. Tanto que nós somos parceiros já, Sim, pô. sim, para você chegar nesse público. E aí o que acontece? Eu quero registrar a minha. Você vai fazer essa busca. Essa busca é paga? Como é que funciona? Compensa ou não? Entendeu? Antes de eu investir em papelaria, quase marketing, essas coisas, logomarca e tal, eu vou te passar o nome. Ó, é tal nome. E aí você vai fazer uma busca. Como é que funciona? É pago isso agora ou não? Isso, não. A busca ela é gratuita, tá? Ela é feita no próprio site do INPI. Pode ser feita por você mesmo ou por qualquer outra pessoa. É claro que, às vezes, a busca que é feita por uma pessoa que não é um profissional da área, talvez você não encontre. E eu, com todos os macetes e conhecendo todas as regras aí, talvez eu encontre alguma coisa. Então, assim, é interessante que você tenha um profissional especializado nisso,
um profissional que é capacitado para fazer esse tipo de pesquisa. A pesquisa ela é gratuita, tá? A gente tem parcerias com alguns escritórios de contabilidade. Eu falo que a contabilidade é onde tudo começa, né? É como o registro de nome civil. É ali que tudo começa. Quando teu filho nasce, o que você faz? Você quer ir logo lá registrar o teu filho como seu, né? Sim. Então, para ele ter uma identidade. Então, a marca é a mesma coisa. Eu falo assim que tudo começa no escritório da contabilidade. Tá. Quando você começa a iniciar uma empresa, onde você vai? Você vai na contabilidade, porque você não pode abrir uma empresa às portas lá e começar a funcionar. Sim. Você tem que ter, né, o CNPJ, você tem que ter teu contrato social, tudo registrado nos respectivos órgãos. Então, assim, o contador, quando ele recebe essa documentação, quando ele recebe esse cliente, o que ele deveria fazer? Pouquíssimos fazem. Mas eles deveriam fazer o quê? Encaminhar para uma pessoa da sua confiança que vai fazer todas essas pesquisas e vai dar uma garantia de que aquela marca não tem nada, que ele não vai ter problema, que ele pode dar entrada e proteger o registro junto ao INPI. E hoje tem uma outra preocupação, né, André? Que eu falo, a gente não pode buscar uma marca só no INPI também. Você tem que casar isso com o registro de domínio. Porque o que adianta? Às vezes você tem um registro da tua marca. Beleza, a gente pode brigar judicialmente, ok. Mas você já pensou se você não consegue o teu registro de domínio? É uma dor de barriga desnecessária, né? É desnecessário. Você vai para as redes sociais, você vai cadastrar a tua empresa lá no Instagram. Puxa, não consigo, porque já tem registrado essa marca lá. E aí? E aí que hoje a gente não é mais uma portinha ali no centro da cidade, uma portinha no Rio Preto Shopping, né? Hoje está todo mundo nas redes sociais. Sim. Hoje a gente é do mundo, não tem, não tem mais essa limitação geográfica, né? Verdade. Então, eu acho assim, é algo que eu gostaria muito de alertar, principalmente aqui, essa classe de contabilidade. Entendi. Porque eu falo que é aqui que tudo começa. Não, legal, né? legal. Então, é bacana. E a gente tem parcerias com alguns escritórios de contabilidade, com algumas agências de publicidade e marketing. Por quê? Porque aí a gente faz essa busca, dá um retorno. Em alguns casos, a gente repassa uma porcentagem para o escritório. Em alguns casos, o escritório abre mão da porcentagem e repassa esse desconto para o cliente. Legal. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente pode tá fazendo, né? E estreitando. E hoje em dia também, quem não quer uma segunda renda? Sim, claro, né? claro. É 100 aqui, é 50 ali, é uma rendinha a mais. Vai ter um ecossistema, né? A contabilidade, Exatamente. né? A gente acaba brincando que tá não só contabilidade, muitas empresas nos procuram sistemas agora de marcas que a gente pode trazer essa solução para o pessoal, né? Então é muito interessante isso. Então eu posso alinhar aí, ó. Eu vou fazer a abertura, eu posso já pedir para ele fazer uma busca direto com você. Com toda certeza, eu farei com muito prazer. E nesse meio tempo você já mata uma parceria, já fecha uma parceria com o escritório de contabilidade. Sim, E isso acaba saindo de forma gratuita, a busca. A busca. Depois o processo em si, a gente pode entrar em contato e falar, ó, vamos fazer assim, assim, assado. Isso mesmo. Entendi. Aí a gente monta um investimento, né, onde eu vou passar todas as fases previstas, né, para o cliente, né, o cliente em comum aí agora no caso, ele estando de acordo, autorizando, aí a gente dá sequência em todo o processo que eu acabei de explicar aqui de registro da marca. Bacana, bacana demais. Então vamos fazer essa parceria, hein, gente? Ó, a gente vai focar aqui, a gente vai deixar suas redes sociais tudo bonitinho aqui e a gente traz pro pessoal. Beleza. Eles entrando em contato, falando que é do Contadores Pensantes aí, a audiência, a gente já consegue fazer alguma coisa. Com certeza. Vai ser bacana. Porque, ó, pessoal, a Michele foi uma das primeiras que acreditou no processo. Processo não, no projeto. Tem muito processo, mas acreditou no projeto do podcast. Então eu faço questão de trazer você aqui para falar sobre isso. Obrigada, muito André. bacana, bacana demais. E ó, eu falei para você dos dados, né? Eu tava marcando aqui, eu marquei errado. 85% dessa pesquisa, a gente fez uma pesquisa, porque assim, a gente acaba não mudando de assunto, mas eu vou falar que em relação a essa situação, a gente fez uma pesquisa para saber o que a audiência gostaria de ouvir, né? Às vezes a gente
para atender a nossa audiência acaba sendo nosso cliente também, né? Sim, então claro. eu quero fazer um trabalho, só que eu quero impor as coisas que eu quero fazer e falar, não, peraí, deixa eu ver o que a audiência está querendo. E aí eu fiz uma pesquisa pro pessoal, provavelmente a gente vai levantar aqui ou como que vai fazer essa apresentação, se eu faço antes ou não, o pessoal sabe que é gravado, né, aqui, mas eu fiz algumas perguntas-chave, e uma das perguntas-chave era sobre o registro de marca, e 85% não tem. Uau! Então tem um oceano azul aí na sua frente para fazer uma parceria com a Michelle. Que bacana. Né? E é triste, mas é bacana. É bacana sob o meu ponto de vista, sim, sim. né? Mas é triste em saber que a gente tem toda essa gama de profissionais aí no mercado. E hoje eu falo assim, a contabilidade é uma profissão antiga, sim. Né? E que não valoriza isso. Pois é. É triste. E aí, não, agora vai valorizar mais do que nunca, porque eles estão, os contadores pensantes, eles gostam de pensar nesse sentido. Mas eu falo o que eu falo nesse sentido, Michele? 85% eu vou considerar que foram verdadeiros nessa pesquisa. Pode ser que tenha até mais. Mas qual que é o êxito disso, né? Tipo, a pessoa vai lá, André, você tá falando para fazer isso daqui, eu tô acreditando em você, eu tô acreditando na Michelle. Qual que é o êxito disso? Por exemplo, a pessoa escolheu uma marca, tem esses processos da colidência que colidência. Fala? Colidência, fonética e tal. O que você sugere para a pessoa, por exemplo, principalmente da área contábil aí, para a galera da nossa audiência? Quem já está com a empresa aberta, o primeiro passo é a pesquisa. A pesquisa... Não esquece, a pesquisa é o alicerce de todo o processo, né? Então, é através dessa pesquisa que eu vou identificar se já tem registro, se não tem registro, se existe alguma marca que é colidente, qual que é a classificação que ele vai estar tendo que proteger. Entendi. Então, assim, tudo é através da pesquisa. Então, o primeiro passo é levantar quem não tem, quem desses 85% aí que não tem o registro da marca. Bom, beleza. Vou fazer a pesquisa deles. Vou dar o retorno, né? E aí eles vão me posicionar. Se tem interesse em continuar, se não tem. De repente é uma marca que já tem, que está ocupada. E aí, vamos estudar. É uma marca que está ocupada, mas é uma marca que de repente está em desuso. É uma marca, de repente, que já foi extinta. Se está desuso, eu consigo voltar pegar a minha? A gente pode entrar com caducidade, por exemplo. Contadores pensantes. Se daqui 5 anos você deixou de usar, eu tenho interesse nessa marca, eu entro com uma caducidade no teu registro, anulo o seu registro junto ao INPI e o meu segue no andamento para o julgamento. Entendi. Então, existem várias possibilidades, mas essas manobras eu só posso apontar depois de fazer uma pesquisa. Entendi. Tá? Então, o primeiro passo é a pesquisa. Então, antes de investir em papelaria, mídia, as redes sociais, é interessante fazer isso daí, né? Eu acho. Tá. Eu entendo que sim. Tá. Tá? Vamos fazer uma parceria, porque no onboard, quando a gente acessar o cliente, a gente já faz isso. Sim, e também para o nosso, né? Para você ter ideia, eu tenho um escritório de contabilidade, ele tem uma ficha de atendimento, do primeiro atendimento com o cliente. E ali ele já tem uma pergunta. Você já foi atrás de registro de marca? Você já fez pesquisa da tua marca? E aí, quando ela identifica que o cliente dela não tem esse registro, ela já me liga. Legal. Então eu falo, Mi, eu tô com uma cliente aqui assim, ela não fez ainda a pesquisa da marca, ela não tem registro, você faz a pesquisa? Entendi. Aí eu já faço, se tiver liberado, ela já me põe em contato com esse cliente, e é um cliente que começa uma empresa de forma totalmente estruturada. Isso é bacana. E dá uma credibilidade também para a contabilidade em si, né? Do escritório de contabilidade, empresa de contabilidade, né? Ela está antecipando um cenário, né? Sim. Traz não só credibilidade. E a gente tem que entender que a marca ela é um bem intangível da empresa. Tá. Ela é um bem como essa mesa é um bem da tua empresa. Se amanhã você fechar as portas aqui, você vende essa mesa, você faz dinheiro. A marca também. Por quê? Porque ela pode ser transferida. Né? Então, eu vou fechar minha empresa amanhã, eu quero vender tudo que tem nela. Eu vendo, a marca tem um valor. Ah, que legal. A marca tem um valor. Então, isso é importante. Então, as pessoas veem muito o registro da marca como um investimento, só assim, como um gasto. Sim. Ela não é um gasto, ela é um investimento.
né? É um investimento que você pode ter um retorno depois. Hoje ela está pequena, hoje ela não é conhecida, mas a Coca-Cola não começou conhecida. Sim. E tantas outras marcas não começaram conhecidas, né? Começa de pouquinho em pouquinho. E quanto não vale hoje uma marca da Coca-Cola, né? É. Então, é algo que a gente tem que pensar, assim, nesse todo. Ampliar um pouco mais o nosso campo de visão. Entendi. Não, bacana, bacana. Então, pessoal, confere aí, a gente vai deixar na descrição os contatos da Michelle. A Michelle aparece quase todos os nossos episódios na capa. Esse episódio do oferecimento ela tá lá e a gente vai deixar e vai fazer essa parceria. Já existe essa parceria, mas vamos fazer essa parceria andar cada vez mais, tá bom? Bacana, André, muito bom. Imagina. Ó, o que eu queria te dizer? Você tá, lá, ó, até apareceu uma marca. Corta lá, Fabinho. Essa é a marca nova sua aí, né? Isso, Você essa tá é uma explorando. grande virada de chave. Que Conemark. Que legal. Fala um pouquinho dessa virada de chave pra gente. Vamos lá. O que acontece? Até então, como eu te falei, as coisas vieram acontecendo de forma inesperada, mas planejada, querendo, claro. E as coisas foram evoluindo, as pessoas vão pegando confiança no nosso trabalho e vão indicando para outras pessoas. O volume de serviço foi crescendo. E aí surgiu a oportunidade de me juntar com outras pessoas. Legal. Né? Onde eu entrei com essa parceria. E aí surgiu a Conemark, que vem de conexão em marcas. Conexão em marcas e patentes. Né? Tanto que se você vê o logotipo da Conemark, já é o logotipo que eu vinha trabalhando Isso. como Michelle Miari, marcas e patentes. Né? Então, a conexão chegou aí. Trouxemos uma marca nova para o mercado, juntando com o logotipo que já vinha sendo trabalhado, e aí juntou essa conexão, dividindo o trabalho, dividindo responsabilidades. Né? A Conemark está com um escritório atendendo todo o Triângulo Mineiro. Que legal. E assim, a gente está com muitas propostas bacanas. As coisas estão acontecendo. Que bacana, não, show de bola, eu fico feliz por isso. E você está atendendo hoje, então, aqui no São José do Rio Preto e região e agora para Minas também? De forma mais assim, intensa, sim. Sim. O que acontece? A propriedade industrial, ela não tem essa limitação geográfica, né? Isso que eu ia entrar. Nada me impede de eu atender um cliente em São Paulo, capital. Nada me impede de atender um cliente em Brasília, em Goiânia, ser no Sul, né? Para você ter ideia, o ano passado eu fiquei 3 meses na Itália. Nasceu minha sobrinha, eu tenho um irmão que mora lá. Que legal. Nasceu minha sobrinha e aí eu tive trabalhando lá. Então, assim, ninguém soube, porque eu pouco postava, atendi os meus clientes normalmente. Então, assim, eu não tenho essa limitação geográfica, né? Que bacana. E eu amo o meu trabalho por isso. Não, essa vertente aí tecnológica, né? Essa liberdade geográfica, acho que é o que todo mundo busca, né? Sim. A gente investe bastante, principalmente na contabilidade, em servidores, em ambientes virtuais, para a gente conseguir fazer um trabalho de onde a gente quiser. Né? Não tenho que focar e ir lá no nosso ambiente, num escritório específico. Eu consigo trabalhar no ambiente na nuvem virtual, né? Isso. E isso a gente cada vez mais vê relatos dos empresários, você é uma empresária, falando nessa liberdade geográfica, né? Isso é muito bacana, é muito né? bom, né? Que nem agora entre as férias de filhos, né? O que você faz? Então, você pode ir para uma casa de campo, você pode estar na praia e estar trabalhando normal e atendendo cliente ali, inclusive, né? Vai dar uma voltinha no shopping, já capta um cliente ali. Sim, é verdade, é verdade. Inclusive, a gente está com plateia aqui, tá minha filha, minha esposa. É sua filha também? É minha filha. É sua filha, desculpa, como ela chama? Gabriela. E aí falou praia, ela já deram. Ela já animou, né? Já animaram. Calma, que é mentira, viu, gente? E aqui, ó, tem uma situação aqui. Qual o maior desafio que você encontrou nessa trajetória aí de registrar? Tem algum registro inusitado que você pegou que você pode falar pra gente? Tipo, ó, eu peguei aqui uma situação específica, um exemplo ali e tal. O que você pode trazer? Já tive algumas situações, sim. Por exemplo, cliente passar listas e listas de busca e a gente não conseguir encontrar uma marca para ele. Era uma marca, até me lembro, era uma marca de espetinho.
Logo que começou a surgir os espetinhos aí na calçada, né? Tá. E aí ele queria uma marca para espetinho e não achava. Eu falei, por que você não põe boi ralado? Aí, o que é um espetinho? O que é uma kafta? É uma carne moída ali, né? E aí ele falou, é legal isso. É legal mesmo. E aí nós fizemos uma pesquisa, estava liberado. Então, assim, uma coisa do nada... Deu certo? Deu certo. Legal. Não se concretizou. Tá. Ele não deu sequência, não virou um registro. Porque quando o INPI aprovou, ele não recolheu a taxa de deferimento. Nossa. E aí ele perdeu o registro. Mas teria dado certo se ele tivesse continuado, entendeu? Então você vê, sabe um saco cheio? Sim. Tipo assim, já pesquisamos tanta coisa, o que você sugere? Eu falei, põe boi ralado. Então, assim, foi uma coisa inusitada. E a gente vive vendo, né, situações como essa nas buscas que a gente faz de marcas. E gente que tentou registrar a marca Pobres, copiando, querendo lembrar a marca Bob's, né? Uma rede grande aí de lanchonete, né? E aí ele pôs Pobres. Então, copiando o vermelho, copiando o amarelo, para uma rede de lanchonete também. Então, assim, é claro que o INPI não vai aprovar, como não aprovou. Entendi. Mas, assim, são situações, assim, até engraçadas, né? A pessoa achar que vai conseguir um registro desse. Vai arriscando também, né? Sim. E assim, depende do profissional, né? Porque você já pega aquilo ali e fala, cara, não vai conseguir fazer isso, não tem jeito. Então, claro. Depende de profissional para profissional, né? Você já consegue antecipar uma situação que, cara, não vai ter jeito de passar, né? Muitas vezes até, André, a gente até orienta o cliente, né? Sim. Só que acontece que ele quer porque quer, então entendi. eu não posso a vontade impedir. dele, né? O processo, qualquer um pode depositar. Entendi. Se eu quiser depositar amanhã, contadores pensantes, eu posso. Se vou conseguir o registro, aí é outros 500. Entendi. Né? Mas poder pedir o registro, eu posso. Entendi. Então, e vai que numa dessa cola, né? Sim. Foi legal você falar isso desse tamanho de empresa, que nem o boi ralado. Ficou na minha cabeça aqui. O boi ralado, ele é um cara que tava um espetinho na esquina. É uma pequena empresa. Sim. Então, assim, o registro de marca se limita a grandes empresas ou é pequena, média e grande? Como que é aquele? Jamais. Pequeno, médio, grande, MEI, pessoa física. Entendi. Tô pensando em abrir minha empresa. Eu posso registrar no nome da minha pessoa física? Pode, nada te impede. Tá? Pode sim. Você pode ir lá, requerer em nome de pessoa física. Hoje eu tenho uma MEI. Transfere da pessoa física, joga para MEI. Hoje minha empresa não é mais MEI, ela é ME, ou ela é limitada, ou transfere, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou pessoa física, amanhã eu sou uma MEI, eu ainda estou sozinho, beleza. Sim. A hora que vem uma ME ou uma limitada aí, que você tem sócios, por exemplo... Aí é legal que esteja no nome da empresa, né? Porque eu faço parte da empresa, eu sou tua sócia, e eu não vou ter direito dessa marca, né? Então, aí é interessante fazer uma transferência aí para a empresa. Então, não limita o tamanho nem capacidade econômica. Eu posso fazer de qualquer jeito. Nem se eu tiver empresa, eu posso fazer também isso, né? No caso, Pode posso também. começar um projeto e não vou abrir nada ainda. Eu quero só registrar o boi ralado aí. Isso, pode sim. Posso fazer também. Tranquilo. Entendi. Não, bacana demais. E em relação, assim, as tendências mais recentes, assim, do mercado que você tem visto, o que você vê aí que você pode passar pra gente de dica, que você pode fazer de uma... Tendência, o que eu vejo hoje, está muito voltado à patente. Tá. Né? Hoje a gente tem algumas bases aí que ela me permite fazer uma pesquisa de patente e eu saber, por exemplo, onde o meu concorrente está investindo, que tipo de pesquisa ele tá fazendo, quais as patentes que eles têm depositados naquela área, né? Por exemplo, o agronegócio usa muito esse tipo de pesquisa. Então, assim, eu acho que são alguns avanços aí que a gente tem tido bastante procura. Entendi. Né? Para você medir mesmo o teu concorrente. Que legal. Análise de concorrência. Sim. Para saber aonde ele está investindo o dinheiro dele, que caminho que ele está aí seguindo nas pesquisas, né? De repente para lançar um medicamento ou alguma coisa assim.
né? Então, eu Caramba. consigo mensurar isso. Ah, quantas patentes ele tem em determinado assunto. Mas por que só. ele está buscando tanto isso? Por que ele está entrando com muito pedido disso? Então, aí você já liga o radarzinho, Entendi. né? Nossa, que legal. Então ele está antecipando um cenário, criando medida preventiva, que é o que a Tudo gente sempre isso. bate nisso aqui, né? Tudo isso. E está pesquisando a concorrência de forma inteligente, né? Muito. Pra ele criar situações. Muito. Você tinha me falado uma coisa, mas eu vou perguntar novamente, tá? Qual que é a diferença? Porque às vezes você fala, ó, Conemark, lá, até apareceu, marcas e patentes. Toda vez que eu vejo a marca, eu falei, qual que é a diferença? Você me explicou, mas eu vou pro pessoal da audiência, que a gente tem uma audiência desde estudante até sênior. Então tem muito estudante que está aprendendo também nessa situação. Você pode explicar qual que é a diferença entre marca e patente? Sim. É muito comum a gente receber no escritório também uma alegação. Eu queria patentear a minha marca. E aquilo chega a doer nos nossos ouvidos. Sim. Porque existe, sim, diferença. Eu até trouxe um copo aqui da Stanley, né? Uhum. E aqui a gente tem o registro da marca, do produto, né? O Stanley. E nós temos a patente, que é a tecnologia que foi empregada aqui nesse copo. Né? Então, ele tem toda uma tecnologia. Não é à toa que ele conserva esse líquido gelado por 14 horas. Não é à toa que ele não fica suando. Né? Você pode pôr aqui numa mesa de madeira, que ele não vai ficar molhando toda a mesa, não vai escorrer para os papéis. Então, eu falo assim, isso foi uma grande sacada da Stanley. É algo que eu gosto muito de representar. Até tem uma palestra que eu uso muito esse caso em específico. Eles vieram para o Brasil, compraram a Aladim no Rio Grande do Sul. Tanto a Stanley, ela era muito voltada para manter os líquidos aquecidos. Até então, não se tinha vislumbrado a possibilidade de manter o líquido gelado. E só garrafinhas térmicas para manter o líquido quente. Por quê? Porque tanto lá no exterior como na região do sul, eles têm esse costume do chimarrão, Sim. né? Então, é a água quente ali. A Stanley é da onde? Desculpa. É russa, acho que é. Eu não então tenho certeza, não tem calor, tá? né? Parte gelada. E aí eles chegaram e começaram a ter que expandir o seu negócio aqui no Brasil em 2018. Logo veio pandemia, né? E aí, o que aconteceu? Eu preciso lançar um produto onde eu consiga abranger todo o Brasil, toda a extensão aqui do Brasil. E aí eles pensaram em usar a tecnologia que eles tinham aplicado às garrafas para um copo. E aí foi onde eles estouraram em vendas. Foi bem na pandemia. O pessoal em casa, calorão, fazendo churrasquinho, querendo um negócio gelado. E aí eles estouraram em vendas. Tanto que hoje chega a ser até status, né? Sim. Você com um copo Stanley na mão, numa festa, ou seja, em qualquer lugar. Né? Na tua mesa de trabalho, por exemplo, pode ser. Você pode estar bebendo uma água ali. Sim. Né? Então, eu acho muito bacana. Eu falo que é um exemplo de você diferenciar. Que você tem a marca do produto, mas tem toda uma tecnologia ali nesse produto. Tá, né? aí vocês... Vamos lá, então. Eu registrei a marca Stanley. Sim. Beleza, igual Contadores Pensantes. Sim. Agora, a tecnologia é a patente. A Então, para o pessoal entender. tecnologia é a patente. A tecnologia é a patente. E aí, a gente, para fazer um registro de patente, você tem que entender até onde vai essa tecnologia. Se existe um efeito técnico novo, ou se ele é só um melhoramento, né? Se esse produto ele traz novidade, se ele tem aplicação industrial. Existem alguns requisitos básicos que tem que estar ali dentro de um documento de patente para que você consiga o certificado dessa patente. Entendi. Tá? Porque se não tiver isso, você não está atendendo aqueles requisitos, você dificilmente vai conseguir essa patente. Entendi. Então, até é importante pegar um ganchinho nesse assunto. Sim, maravilha. Você não achar que você pode ir lá redigir uma patente sozinho. E existem alguns padrões,
para essa redação. Existem esses requisitos que você tem que se atentar, né? A marca hoje a gente ainda tem bastante gente que tenta fazer sozinho, mas às vezes não acompanha e aí sofre um indeferimento. Você não vê, não apresenta recurso, perde o registro, perde a oportunidade, né? Entendi. Ah, o processo da marca é deferido, não recolheu, ele arquiva. Então, são coisas assim. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer. Mas é importante que você tenha um especialista ali para te acompanhar, para te dar todo esse suporte. Entendi. Não, bacana demais, porque assim, minha cabeça começa a fritar nesse sentido, sabe? Porque a tecnologia, foi por isso então, se a patente é tecnologia, só para o pessoal entender também, né? Por isso então que você colou na galera da engenharia. Exatamente. Dentro da empresa que você trabalhava. Exato. Pra você, porque vai precisar de um aval para isso, né? Sim. Um aval, assim, que eu falo assim, tipo, alguém especialista para falar de uma tecnologia dessa. Quem Sim, que seria você... o profissional disso, né? O engenheiro, no caso? Exatamente. Porque você tem que descrever todo esse produto, né? Então, você tem que descrever aqui por que ele não transmite o calor. Entendi. Porque ele tem 2 paredes, no meio dessas paredes é um vácuo, então ele não deixa passar o calor da nossa mão para o líquido, assim como não deixa passar a temperatura do líquido para a parede externa. Então, o grande segredo, a grande tecnologia desse copo está aí, entendeu? Nessas 2 paredes que são separadas por um vácuo. Entendi. E aí não tem essa transmissão de calor, né, de temperatura aí. Tá. Então, por isso que o copo não soa, por isso que o líquido não esquenta. E é tudo isso. Por isso que ele pôs por que ele pôs uma tampa aqui em cima? Ah, porque é legal? Para não cair mosquito? Não. É para também conservar aquela temperatura ali dentro, né? Então, tudo tem um porquezinho. E a maioria tira, né? É exato, e a maioria tira. Deixa eu te falar em relação assim, você estava falando disso aqui, eu até anotei aqui, ó. A legislação para isso tudo que você está me falando, isso é uma tecnologia nova, certo? Nova entre aspas, né? Tipo, você que me corrija se estiver falando besteira. Mas ela tem existe uma tecnologia envolvida aqui que teria que ser uma inovação, certo? A legislação que existe hoje, ela é atualizada a ponto de entender isso ou ela é retrógrada ainda? Ela é de lá do NPI, que seria isso, né? É. Ela é retrógrada, ela não é atualizável nesse sentido. Como a lei ela é funciona? antiga, mas existem alguns normativos internos Tá. que vai sendo atualizado, sim. Então, a gente... por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre estudando, né, André? Sim. Para estar se atualizando, porque existe, sim, normativos diferentes, existem pessoas que vão sendo trocadas, porque as patentes são examinadas por equipes de examinadores, e esses examinadores, eles são separados, por exemplo, tem um engenheiro só mecânico, eu tenho um departamento só de engenheiro químico, que vai analisar as patentes químicas, entendeu? Então, assim, é diferente. Então, cada análise, cada patente, eu não vou redigir uma patente química da mesma forma que eu redijo uma patente mecânica. Entendi. Né? Ela tem algumas particularidades. Por exemplo, a patente mecânica, além de um relatório descritivo, ela tem que ir com desenhos que permita que o examinador ele consiga reproduzir o que ele está lendo. Entendi. Né? A patente química, geralmente, não. É formulações, é um outro nível. Né? Então, são coisas distintas e existem leis que a gente tem que... atualizadas que a gente tem que ir seguindo. Então, ela acompanha essa evolução. Acompanha. Que legal. Inclusive, o departamento de patente, o presidente hoje do NPI, ele foi diretor de patentes, né? É um cara que fica sempre muito em cima na área de patentes. Legal. Hoje nós temos aí uma patente para o idoso, por exemplo, para pessoas que estão acometidas de doenças, como um câncer, por exemplo. A gente consegue agilizar o julgamento dessa patente. Ah, é? Então, assim, tem algumas coisas que vêm sendo feitas, assim,
né? E o trabalho que ele vem desenvolvendo junto ao backlog de patentes, em coisa de uns 9, 10 anos, tem surtido muito efeito. Que muito legal. efeito. Não, é bom ouvir isso, né? É Porque muito bacana. a gente vê hoje no... Nem vou falar de política, né? Mas existe uma interpretação hoje, daqui 4, 2, 3 anos muda e é legal que ele tem esse princípio. Não que não possa mudar também, né? Mas atualizar, né? Sim. Mas uma medida específica, né? A gente entende que o processo é bacana, né? Ainda mais que vai beneficiar essa classe que você falou, idoso, enfim, né? Sim. Existe de medicamentos também, né? Essa parte, né? Tem, então, tipo, tem. caramba. Tem bastante coisa aí legal, eles estão bem atualizados, sim. Que legal. Muita coisa para atualizar, claro, mas tem muita coisa que eles estão... Você vê que eles estão se esforçando, né? Bacana. Vamos fazer uma pausa pro nosso intervalo para recarregar a água e o café aqui? Vamos. Então, beleza. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Voltamos pessoal, já restabelecidos na água e no café. E Michele, tira uma dúvida da gente aqui, do pessoal. Bora lá. Vamos lá, então. Registrou a marca, vamos falar de marca, vai. Registrou a marca aqui do nome do escritório do Zezinho aí. Aí ele foi lá e registrou. Ele vai atuar internacionalmente. Tá muito normal, só para você entender o processo em si, acho que você deve ter algum caso, a gente atender contabilidade em Portugal, Estados Unidos, abrir escritórios ali também para atender, né? Não é o meu caso ainda, mas tem alguns amigos que fazem isso. Uhum. Ele teria que fazer o registro da marca dele internacionalmente? Se sim ou não, você me fala, qual o benefício que ele tem? Ele teria que registrar? Você pode esclarecer isso aí um pouquinho? Vamos lá. O que acontece? Você tem que pensar assim, você vai atuar lá com um prestador de serviço? Você vai ter uma empresa lá? Então você tem que registrar lá. Ou você tem um produto aqui e você está exportando para lá. Então, se você está exportando para lá, que país que você está exportando? Né? Então, a gente tem que analisar isso, porque você tem que ter o registro lá. Você está chegando com a tua marca num país que tem regras, né, de marca, assim como nós temos aqui. Sim. E aí você tem que estar protegido lá também, porque você pode correr o risco de chegar com a tua marca lá e essa marca tá ocupada lá, por exemplo. E aí? E aí você tem que estar preparado, né? Para isso. Inclusive, o meu escritório faz esse tipo de trabalho também. Nós temos alguns correspondentes lá fora que faz todo esse trâmite processual lá. Eu não faço, eu tenho algumas pessoas, né, que fazem esse processo lá para mim. Entendi. Então tem um benefício. Então, tem eu vou pesquisa de marca, assim como é feito aqui, né? Então, por exemplo, você vai entrar lá no Uruguai. Então, você vai lá no INPI do Uruguai, vai fazer pesquisa da marca lá, para saber como que essa marca está lá, se está liberado, ou se já está ocupado. Então, é importante, sim, para que você se estabeleça ali no lugar, né? E para que você tenha credibilidade também, porque você está chegando com um produto novo, quem é você? Ninguém te conhece, o que você quer aqui, né? Então, você tem proteção? Você tem registro? Como que você vai fazer isso? Que legal, né? legal. Então, é muito importante, sim, que você se proteja lá também. E essa legislação, só por curiosidade, é que você tem o parceiro, né? Mas essa legislação acompanha a atualização? Por exemplo, o Brasil acompanha a atualização mundial disso? Algumas coisas sim, tem alguns países que a gente tem alguns acordos que são feitos, que você consegue, por exemplo, depositar uma marca e abranger 3, 4 países,
né? Então você consegue fazer isso sim. Ah, que bacana. Não, bom saber, você vê, a gente está conversando com a especialista, a gente chega nesse sentido, né? E para levar um pouquinho mais assim, não que não está sendo alegre o nosso assunto, mas uma curiosidade aqui, né? A gente estava falando lá um pouco vem. no intervalo. Tem até medo, hein, André? Não, a gente gosta de dar risada um pouco aqui, né? Porque a gente pros outros falar que o contador é muito sério. Não, a gente gosta de dar risada bastante aqui, principalmente nos bastidores, né? E eu quero ouvir a tua voz aí, dessa risada tua, que é legal pra caramba. Você já registrou alguma marca ou patente, enfim, de algum objeto muito inusitado, muito diferente, que fez você, tipo, cair da cadeira, dar risada, levar um exemplo, você fala, caramba, não é possível que a pessoa tá querendo... Fala aí um pouquinho, você já fez isso? Já sim. Não eu efetivamente executei o relatório, graças a Deus, mas assim, quando eu ainda estava ali em experiência, conhecendo todo esse departamento de engenharia, chegou assim uma patente bem inusitada, que na época foi os dadinhos eróticos. E aí você imagina descrever, né? Cada imagem que você vê ali que você tinha que estar descrevendo, cara, era cada zoeira dentro daquele departamento que eu vou te falar, viu? Aí não tem como chamar engenheiro, ou engenheiro tem. Então, quem é o profissional que vai seguir isso aí? É engenheiro, geralmente é engenheiro. É mesmo? É mesmo. É mesmo. E foi pra frente, registrou? Foi pra frente, fizeram o registro na época. Eu não lembro qual foi o desfecho que se deu, se saiu a patente, se não saiu. Mas eu acredito que saiu, porque tá no mercado até hoje, né? Acredito que até esteja em domínio público aí hoje. Mas foi algo inusitado, que a gente riu bastante, né? Quem pegou para redigir deve ter se divertido muito, né? Eu sei que os dadinhos sumiram, não sei quem levou, mas alguém deve ter levado. Isso é legal pra caramba, né? Isso não eleva o padrão não o padrão da empresa de qualidade, nada disso, mas tipo... São várias situações específicas que acontecem em todas as empresas, né? Sim, todas. Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa, né? A gente tinha um quadro aqui que a gente chamava de... eu esqueci agora, tipo, como que era? Achismo da profissão. Né? E aí o pessoal, a gente falava algumas particularidades da parte contábil, algumas histórias engraçadas, e isso vem de acalhar demais isso, né? Algo inusitado. Que chega na reação, o que você vai fazer? Olha, a pessoa quer usar isso daqui, né? Deixa ela usar, né? Deixa ela ser feliz. Vamos ganhar dinheiro com isso aí também, né? E a gente falando sobre liberdade geográfica, a gente estava conversando, eu queria que você estendesse um pouquinho do quê? Você falou que morou 3 meses, né? 3 meses na Itália, ficou 3 meses na Itália, com liberdade geográfica. A gente está partindo para esse princípio também, já há um tempo na contabilidade, de ter essa liberdade geográfica. Minha esposa está trabalhando home office, a gente estava conversando sobre isso, que você conhece ela desde pequena. Sim. E o que você pode falar, como que funciona um dia a dia de uma profissional de marcas e patente? Você pode falar como que é o seu dia a dia? Claro, com toda certeza. Bom, a gente fica muito pra rua, né? Você tem que ter muito contato com pessoas. Eu adoro fazer network, eu estou sempre participando de grupos de network. Então, assim, o dia a dia, né? O durante o dia é sempre aquela correria. Ou você está com alguém conversando, ou tomando um café, ou visitando um cliente, ou atendendo um cliente, né? Então, à noite é que você para e você consegue se concentrar um pouco mais, né, na parte da execução mais técnica, na parte de um administrativo, olhar alguma coisa com mais carinho, com mais atenção. Eu falo que durante o dia é aquela correria. Quem trabalha home office sabe disso, né? A gente tem que conciliar ali as coisas do trabalho, filhos, o esposo, a casa, o almoço, o lanche do filho para a escola. É complicado. Entendi. E nesses 3 meses da Itália, como é que você fez tudo isso? Como é que você fazia? Então, na ocasião, meu ex-marido ficava com as meninas, né? As meninas ficaram aqui e eles cuidavam da casa, eles faziam tudo e eu segui minha vida lá. Mas fez os network, por exemplo, foi que ano Tudo isso?
online, o ano passado. Ah, então já estava bem evoluído essa parte. Muito evoluído, muito evoluído. Hoje a grande maioria das reuniões é online. Sim, sim. Né? Hoje o tempo que você gasta para você fazer uma reunião online é de 30, 40 minutos. Se você for fazer uma reunião presencial, você perde a tarde inteira. Verdade. Então, o pessoal está tudo optando ir pro online. Muito mais rápido. Muito mais rápido, as coisas acontecem, são mais... Enquanto você fala com 10 clientes durante o dia, no online, você fala com 2 no presencial, 3 no máximo. Verdade. Dependendo do assunto que for ser tratado ali. Né? Aí vai tomar um cafezinho, aí vai dar uma risadinha, vai falar da família, e aí você se perde nos assuntos. É verdade. Então, o online eu acho que ele é muito prático, objetivo, direto. Você vai na veia, já resolve e mata o assunto. Ninguém tem tempo mais para ficar conversando. Não, isso é verdade. Jogando conversa fora, né? É bacana. E o que você deixa, a gente chegando na parte final aqui, o que você deixa de dica, um segredo, para uma pessoa criar uma marca de sucesso? Dentro da sua trajetória você viu de tudo aí, né? Desde os dadinhos aí até todos os registros aí que você colou na engenharia, do pessoal da engenharia, da sua marca específica em si. Mas o que você poderia trazer para a galera aí que está seguindo, está começando na área contábil, ou até os empresários que veem os nossos vídeos, né? O que você poderia... O cara quer criar uma marca, ela vai virar um sucesso porque depende do trabalho dele, mas para criar uma marca de sucesso, o que seriam os cuidados, o que você dedica, o que você dá de dica aí para a galera? Você falou bastante coisa, mas o que você daria de dica primordial aí para a galera? Eu penso, André, é o seguinte... Tem que ver as condições financeiras de uma empresa que está começando hoje, né? A gente vê muita gente começando sem um planejamento financeiro, né? Sem estar com essa parte aí financeira estruturada. Então, você tem que avaliar. Se você consegue, por exemplo, contratar um profissional que vai fazer aquele branding da marca, ele vai levantar a tua história, ele vai trazer aquela tua história, né? A tua história pessoal com a profissional e fazer aquela conexão com o público dele. Então, assim, eu acho que um investimento nessa parte aí eu acho bem bacana, né? Mas tudo tem que ver as condições, né? Hoje a gente busca por marcas muito mais humanizadas, né? Eu acho que está voltando essa pegada mais humana, né? Então, as pessoas têm trabalhado muito com o seu nome próprio, né? Porque traz sempre aquela história que ela carrega de vida, né? A trajetória dela como um todo. Mas, assim, eu particularmente penso que um profissional especialista no branding da marca, eu ainda acredito que é um bom negócio. Aí você parte por uma agência de publicidade bacana, que vai desenvolver um logotipo legal, né? Ele vai fazer todo aquele trabalho de paleta de cores. Eu acho isso muito bacana, né? Traz credibilidade, né? Sim. Porque você imagina aí uma empresa que vende joia, por exemplo, chegar com um logotipo lá meia boca. Vai vender? Vai vender. Mas a joia, o ouro, ele traz aquela luxúria, glamour, né? Aquele glamour, aquela coisa toda. Então, eu acho que você pode, de repente, até se queimar, né? Se você não tiver um bom profissional aí por trás, fazendo esse desenvolvimento todo. Entendi. Né? Eu acho que vale a pena um investimento aí também. Bacana demais. Então, eu vou deixar aqui, o microfone estava livre desde o começo para você falar o que você quisesse, sim, mas eu deixo o microfone livre para você falar o que você quiser. Talvez eu não te perguntei alguma coisa que você queira responder, ou se você quiser lançar alguma coisa, deixo livre para você finalizar aí, para você falar o que você quiser. O que você quer falar, Michelle? Vou concluir aqui então, falar de um projeto, né, que eu tenho com 7 mulheres, quase a casa das 7 mulheres, hein? Não, agora me veio isso na cabeça. E eu tenho um projeto aí, nós somos em 7 mulheres. Nós nos juntamos através de um grupo de network que eu participo, que é o BNI. Legal. Né? E as nossas profissões, elas se casam, eu falo. Legal. Então, nós temos aí nesse grupo uma contadora, tem eu com marcas e patentes, eu tenho uma outra parceira ali que é da área do marketing,
Aí eu tenho uma consultoria financeira e tenho 2 advogadas. Legal. Então, são pessoas que se complementam, são serviços. A gente até chama grupo de início. Né? Como chama? Desculpa. É um grupo de início. É início, na verdade, em italiano. Legal. E a gente colocou esse nome pensando justamente nas empresas que estão iniciando o seu negócio, que é tudo que elas precisam para se estruturar. Né? Então, ela precisa de um contador para formalizar a empresa dela, ela precisa do marketing para desenvolver a marca, para desenvolver o logotipo, trazer toda essa história que a gente acabou de falar. Ela precisa da marcas e patentes para fazer o registro dela, para cuidar dessa proteção dela. Né? Aí nós precisamos dos advogados para fazer, de repente, um contrato. Que legal. Né? E da consultoria financeira, que é onde ela vai estar fazendo o quê? Está estruturando essa empresa, ajudando essa empresa a se estruturar. Né? Então, fazendo aí um fluxo de caixa, se programando. Então, sim, é um projeto que surgiu com nós e está dando muito resultado e a gente está muito feliz aí. Que legal, um ecossistema, né? Exatamente. Você montou um ecossistema ali. Exatamente. Um grupo de... Quem que é a contadora lá? Vamos já convocar ela aqui. A Cristiane Felício, da Contabicon. Contabicon? Contabicon. Cristiane Felício. Isso. Cristiane Felício, da Contabicon. Queremos você aqui, pô. Você é contabilidade, você tem que estar vindo aqui falar um pouquinho, né, Michele? Concordo. A gente trata bem. Fala aí, Michele, fala bem. Muito bem, viu? Tem cafezinho, aguinha geladinha, então, top. O estúdio maravilhoso, Fabinho geladinho, estúdio. fresquinho. Vem pra cá. Mas esse detalhe, se vocês quiserem um dia vir aqui expor as ideias de vocês do grupo Início. Eu vou trazer o grupo, vamos combinar aí, e a gente alguma vai coisa bacana. Vai trazer sim. Inclusive, de repente, o diretor nosso lá do BNI, falar um pouquinho claro, sobre o network, né? Que hoje eu acho que eu vejo como muito importante para os nossos negócios. Sim. Né? É um grupo onde um ajuda o outro, onde um referencia o outro. Então, assim, e aí a gente consegue dar essa alavancada. Eu acho bacana. Bacana, o convite está feito. Só vocês combinarem comigo aqui depois. Tá ótimo, tá legal? Então, André. Eu agradeço de coração, Michele, você ter participado aqui de imediato, ter acreditado no projeto desde o começo. A gente já está chegando aí 30 e poucos episódios e a gente vai tocar esse ano 2023 e por os outros anos aí. Obrigado de coração por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço por participar, agradeço pelas portas abertas e realmente eu confio nesse projeto aí do Contadores Pensantes. Bacana, obrigado demais, viu? Vou finalizando aqui então. Obrigada. De nada. Pessoal, a gente vai chegando ao final aqui, então a gente pede sempre para vocês, se inscreva no canal, o trivial da internet, hein? Se inscreva no canal, curta e compartilha com seu amigo da área contábil para que a gente atinja a nossa audiência desejada, tá legal? Nos vemos nos próximos episódios. Grande abraço. Tchau!